de começar de onde vem tudo. Ou seja, Deus tomando conta da minha vida. E tomando conta, me fazendo feliz, fazendo com que eu possa esquecer um pouco de mim mesmo para transmitir tudo de Deus que eu possa sentir e que Ele me inspire para chegar ao coração das pessoas. Este foi e será o meu projeto de vida. Meu pai é de Itamarandibá, minha mãe é de Minas Novas. Então, nessa história, meu pai não tinha serviço para ele durante o tempo todo nessas cidades pequenas que eram. Então, ele ia por ali tudo. Então, ele foi trabalhar em Minas Novas. Em Minas Novas é que ele conheceu minha mãe. Eu sou o primeiro de 16 filhos. Então, Serafim tem uma coisa muito interessante. Apesar dele ser extremamente ligado à família, ele nunca deixou de dar aos outros, principalmente aos mais necessitados, o mesmo carinho e o mesmo abraço que ele dá à família. Se a gente puder dizer, talvez a melhor coisa que ele tenha dado a nós todos, enquanto irmãos e enquanto família, são os exemplos. Dom Serafim, para mim, é uma referência de doação, uma referência de ser humano, uma referência de valor humano, né? A gente hoje vive muito essa coisa de ser família, muito pelo exemplo que ele sempre nos deu, né? Seja família de sangue, que são a nossa família em si mesmo, como ele chama assim a família de alma, né? Que são os nossos amigos, que são as pessoas que estão sempre muito próximas. Eu comecei a querer ser padre desde menino, não é? Brincava de ser padre, para celebrar a minha missa do meu jeito, né? Imitando o padre, cantando como padre, pegando um pedaço de pão para dizer que era minha hóstia, e foi nesse caminho. Nós nos conhecemos especialmente no esporte, porque praticávamos juntos o esporte de futebol e ele era o goleiro de nosso time. E um goleiro muito interessante, que ele é muito alto, magro e alto, então pegava todas as bolas que vinham alto. Para a gente fazer um gol, tinha que chutar rasteiro. Até que ele se movimentasse, a bola tinha entrado. E então os do partido dele gritavam, segura garrafão. Porque o apelido dele se chamava de garrafão, porque ele era muito alto e magrinho, né? E Dom Serafim é atleticano, né? E eu sou cruzeirense. Ele brinca que eu sou o cruzeirense mais chato que ele conhece. A gente sempre brincou muito um com o outro, essa coisa de cruzeiro, atlético. Eu falo que todo mundo tem que ter um defeito, mas o dele não precisava de ser tão grave, né? O Serafim é uma figura fantástica. Ele tem um grande defeito para mim, que é ser atleticano, mas ninguém é perfeito. Dom Serafim é uma pessoa que aprendeu a abrir portas e apontar caminhos. Um homem que ama essa igreja, deu e dá a sua vida por ela e nos inspira, obviamente, com todo o respeito e com toda a reverência de levarmos adiante esse trabalho no qual ele se inseriu, fez tudo o que pôde e sempre com muito amor. Dom Serafim foi o meu caminho para o céu. Deus fez a vida do menino de Minas Novas, pegou pela mão, cuidou, e eu posso dizer que eu ajudei a Deus fazer a minha vida.
porque desde o momento que ele me chamou, ele foi dizendo, eu dizendo para ele que não podia, como disse no dia que o padre lá em Tamarandiba bateu a mão no meu ombro e disse, menino, eu com 12 anos, você não quer ser padre, não? Eu falei assim, eu não posso. Você, mas que não pode? Aí eu disse, o filho primeiro de tantos e tantos filhos, meu pai não podia me ajudar, me ter no seminário. Aí Deus foi falando. Começou com esse, eu falando não posso, e Deus falando sempre pode. Quando eu nasci, Dom Serafim já havia se mudado para Roma para estudar. Então ele não me conheceu quando eu nasci, e nem eu o conheci. Então eu cresci sabendo que eu tinha um irmão, e sabendo que o meu irmão estudava em Roma. E quando ele voltou para o Brasil para fazer a primeira missa dele em Itamarandiba, foi quando eu fui apresentado a ele. Praticamente apresentado numa situação de fazer uma confissão, porque no dia seguinte eu ia receber a primeira comunhão que ele ia me dar. Na realidade, a nossa confissão, que foi dentro de um quarto fechado, eu e ele conversando, foi uma conversa, foi uma apresentação. A gente tinha uma relação assim também de amizade que cresceu com o tempo, principalmente depois que ele se ordenou padre, depois que ele fez o curso dele em Roma e voltou para trabalhar conosco. Aí ele foi meu sucessor na paróquia. Eu era pároco de Curvelo quando fui nomeado bispo de Araçuari. Dom Serafim era pároco de Gouveia, então o arcebispo transferiu Dom Serafim de Gouveia para Curvelo. Aí então ele me sucedeu na paróquia. 1 ano e meio depois ele foi nomeado bispo também. Era padre em Gouveia, que é um lugar assim pequeno, hoje a cidade, um encantamento de povo e de gente, mas como eu tinha estudado em Roma, tinha voltado, eu dava aula no seminário. Depois chegou o tempo que acharam que eu precisaria ir fazer mais, e fui para Curvelo, onde deu tudo certo. E aí, bastante novo, menos de 40 anos, eu já fui chamado para ser bispo auxiliar. Dom Serafim é um pai. Dom Serafim é um amigo. Dom Serafim é um confessor. É uma pessoa acolhedora. Não tem palavras para falar de Dom Serafim da forma tão acolhedora e amiga que ele é. Não só com a gente, mas com as pessoas que convivem com ele. O fato de não ter estado com ele nesses primeiros anos da minha vida e depois conhecê-lo, passou a ser uma referência para mim como pai. Então eu tinha muita abertura, muita conversa com ele e aquele respeito mesmo de irmão para irmão, mas de irmão para pai. Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos dias de criança. Eu não sei pra que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci.